Edson, antes da gente entrar o papel do espírita na sociedade, quem é o espírita? Boa pergunta, hein? O espírita, na verdade, ele não é ninguém especial. Começa por aí. E ele é uma pessoa que tem a oportunidade de ter conhecimentos, né, que muitos não têm. Conhecimentos esses que fazem com que a sua mente se abra, com que ele possa perceber coisas que até então não percebia. Então é alguém que, na verdade, aprende a trazer a responsabilidade, né, de si mesmo para consigo, quer dizer. Ele não vai transferir para ninguém, não vai transferir para a doutrina, não vai transferir para as crenças, né, a sua transformação. E sim as suas atitudes, a sua forma de comportamento e por aí afora. Então o espírita, para mim, é alguém que tem a capacidade de assumir a responsabilidade pelos seus atos, né, sem querer empurrar para alguém. E a partir daí um processo maravilhoso de transformação. Sem cobrança, sem exigências, né, de dogmas aí, de pecados, de culpas. Medo, né? Medos e por aí afora. E aí, Adriana? Eu estava lendo as obras de Kardec, aí tem aquela citação ali na Revista Espírita de 1864, em que Kardec sintetiza que espírita pode ser considerado todo aquele que absorveu as ideias espíritas, não necessariamente pertencer a uma casa, frequentar um local que tem as palestras, dar passes, nada disso. Mas aquele que de fato absorveu esse conteúdo, esse conhecimento, que de alguma maneira está tentando aplicar, né, no seu dia a dia. Então, espírita pode ser todo este que absorveu o conteúdo espírita. Então, nós entendemos que o católico pode ser espírita, no sentido de que ele tem a compreensão das reencarnações, das leis naturais que nos regem, da influência dos espíritos, mas gosta de estar ali dentro de uma missa católica, rezando os seus credos. Pode ser ali o islâmico, que ainda tem todo o seu dogma de, né, se mostrar na religião, mas porém compreende, né, esse mundo espiritual que nos cerca e que sim, estamos em constante evolução. Pode ser ali o judeu, né, que mesmo buscando, né, ainda o libertador, entende que temos em nós essas ferramentas de libertação. E aí pode ser também lá um budista, que ele, compreendendo toda essa influência espiritual, todas essas questões espirituais que cercam a religião budista, entende claramente que nas leis das reencarnações estamos sempre migrando para um crescimento infinito. E aí cada um, dentro da sua forma de expressão religiosa, pode ser espírita a hora que absorveu completamente os conceitos naturais que o espiritismo nos trouxe. Tem uma frase que sintetiza isso do próprio Kardec. Qual, Edson? Reconhece-se o espírita, né, pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más tendências e suas más inclinações. Vão participando também pela fanpage facebook.com/TV Mundo Maior e respondendo aí qual o papel espírita na sociedade, Edson. Então, Cláudio, diante desse contexto do que a gente está falando, eu vejo assim, primeiro o papel do espírita na sociedade com relação a ele mesmo, a sua transformação, né? E a partir do momento em que ele percebe que há espaço para essa transformação, né? Há espaço para errar, por exemplo, né? Para depois reconhecer seus erros e tal, ele passa a aplicar esse papel na sociedade. Então ele deixa de ser uma pessoa exigente com os outros, né? Ele passa a ser uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa que colabora mais, né, com as atitudes, colabora mais com a compreensão. E é uma coisa interessante, porque você percebe o seguinte: quando você vai lá nos cursos espíritas, você pega os alunos no primeiro ano, eles têm um determinado comportamento, depois eles vão passando, então eles percebem que eles mesmos se modificaram. E eles são reconhecidos pela essa modificação pelas pessoas. A pessoa fala: puxa, o que está acontecendo com você? Onde você está indo? Ficam curiosas de saber, né, onde a pessoa está indo e tal, porque houve uma transformação nela para melhor, no aspecto dessa inter-relação, né?
ela deixa de ser uma pessoa exigente, né? E passa a ser uma pessoa mais compreensiva, mais amistosa, uma pessoa que tem consciência, né? De que a sua função no mundo é o de ajudar, de colaborar com a transformação. Porém, para isso tudo acontecer, é necessário que o espírita tenha essa consciência, né? De que ele está recebendo, né, uma base que a maioria das pessoas não tem, então ele tem uma certa responsabilidade com isso. Sim. Tá? E tem que ter consciência de que o grande papel dele é no mundo e não dentro da casa espírita. Porque, infelizmente, tem pessoas que vivem o papel do espírita na casa espírita e esquecem de fazer o papel do espírita no mundo. E aí eu sempre costumo dizer o seguinte: o que o espírita tem que pensar é quem um dia vai desencarnar. É o personagem espírita que foi criado e que se apresenta na casa espírita, ou o ser de fato que vive no mundo. Isso é importante a gente pensar, porque na casa espírita, naturalmente, por você estar num ambiente favorável, você vai ter comportamentos positivos, né? Fora da casa espírita, você vai ter a vivência no mundo onde você vai ter que exercitar aí uma série de aprendizados, né? E quem de fato é você? É isso que o espírita tem que lembrar. Você é aquele que está vivendo no mundo. Então, de que forma você está levando o seu conhecimento espírita para o mundo? E aí, Adriana? Quando eu repenso já na pergunta sobre por que reencarnamos, né? Os espíritos nos colocam que a melhora progressiva da humanidade. Então, nós entendemos que já como espíritos nós temos essa missão. Mas como espíritas, no sentido de absorver esse conhecimento que Kardec nos colocou, é a melhora individual do ser. Ou seja, né, desde que nos foi apresentado o espiritismo, nos coloca sempre essa condição de muita necessidade de transformação moral. E quebrar as questões que a matéria nos trouxe de maneira tão impressa e que limitou muito do nosso crescimento moral. Então, hoje nós entendemos que se a humanidade está sempre encarnando para evoluir em conjunto, né, a nossa transformação individual, através desse modo espírita de ser, esse conceito espírita de viver, a forma como o espírita pensa, ajuda com que essa transformação da humanidade ocorra de maneira mais rápida. Então, o nosso papel é acelerar, né, essa questão através de nossa mudança.